estiver rolando, não haveria a cobrança do IPVA. Esse prazo para pagar o IPVA, para quem não entrou com recurso, venceu no dia 15 agora de janeiro. E o que muitas pessoas com deficiência perceberam é que no sistema do Detran aparecia o IPVA sendo cobrado já com juros e multa. E por isso, uma associação entrou na Justiça, a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, e conseguiu agora há pouco uma liminar suspendendo esses pagamentos de maneira imediata. Eu acabei de conversar, Ronaldo, só para fechar, com o pessoal da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Eles responderam aqui que há um delay entre a entrada do recurso e a supressão dos valores no sistema, o que não quer dizer que a cobrança será feita. Eles estão verificando se já receberam a notificação dessa liminar da Justiça de São Paulo, mas de qualquer maneira vão ter que tirar do sistema essa cobrança que já está rolando juros, que segundo o governo de São Paulo não seria feita. Só para relembrar o caso, aqui na Rádio Bandeirantes a gente tem trazido ao ar relatos de pessoas amputadas, tetraplégicas, com paralisia cerebral, que tiveram a isenção do IPVA negada pelo governo de São Paulo, porque passaram por uma perícia na qual tiveram ali a classificação de pessoa com deficiência leve, sendo que é muito claro, né, que essas pessoas têm uma deficiência grave, então se enquadram na lei para ter direito a esse benefício. O governo de São Paulo pediu 3 meses de prazo para analisar esses recursos e verificar se vai ou não conceder a isenção, mesmo a essas pessoas, e que está muito claro que houve um erro no processamento desses pedidos. Ô, Ana, o problema é do sistema, né? É sempre o sistema, né, Ana? Não é só o sistema tecnológico, o sistema mesmo, né? Exatamente. É uma questão de delay, nesse caso, que a Secretaria da Fazenda informou que a cobrança não seria feita de qualquer maneira, mas agora, pelo sim, pelo não, vai ter que tirar essas cobranças do sistema. Valeu, Ana. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Um abraço, tchau, Ana. tchau. O problema, já diria, naquele filme, o personagem mais importante é o sistema. Não posso falar a frase toda, né? Porque aqui, nesse horário, não é possível. Zaidan, Manuel. O Zaidan, tem palestra hoje, né? Eu vou fazer o Corinthians. Ah, você vai fazer o Corinthians, tá bom. Tá bom, a gente te libera pra fazer o Corinthians. Mas a gente se encontra aqui amanhã às 3 da tarde, tá? Ah, não, quinta-feira não, sexta-feira. Sexta-feira, é isso mesmo. Bom descanso, Zaidan, do Acontece, bom trabalho logo mais. Um abraço, Ronald, pra você também. Valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Leandro Poli. Com
com B de bola, B de Bandeirantes, B de bola na rede e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. Agora são 17 horas e 2 minutos, temperatura de acordo com o CEPAGRE da Unicamp de 27,4 graus. Céu nublado em Campinas e em toda a região. E hoje tem futebol, logo mais 9h30 da noite, a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani São Bernardo. O Bugrão em busca da reabilitação no Paulistão, encarando o Bernô. Time chato, difícil, que na estreia venceu o Ituano pelo placar de 2-0. E vamos também falar tudo sobre o jogo da Macaca. Amanhã a Ponte Preta vai até a Baixada Santista, que aliás vem sofrendo com as fortes chuvas, para encarar o Peixe, 7h30 da noite, no estádio Urbano Caldeira, no bairro da Vila Belmiro. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, claro, serão destaques no Esporte em Debate, que está apenas começando. Vamos juntos até às 19 horas, sempre com muita informação, opinião, bate-papo, descontração, no programa pela Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM 85.7 e também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, já está me vendo lá na apresentação do programa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, rumo aos 30 mil inscritos. E é claro que pelo YouTube você também pode participar e interagir conosco através da nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo, além do Band Play, onde você tem também a opção de ouvir a Rádio Bandeirantes, tá legal? Vamos juntos, o programa aqui está apenas começando, com os trabalhos técnicos do Gabriel Ribeiro, também com Lucas Pessoa no streaming, e o Gil Kleber comanda a equipe técnica da Rádio Bandeirantes. Tem também o Danilo Capucci, tem o Gil Kleber que comanda, o Gilberto Sufi e o Carlos Batista, o Batição, é o nosso comandante de esportes. Já já com a opinião dos nossos comentaristas, o CH, o Tigrão e também o Gleger Zorzin, também com Vladimir Catarino, trazendo as últimas informações da dupla campineira e também com a participação do Edu Pinheiro. Mas é claro que a sua participação é sempre muito bem-vinda. E a partir de agora, o nosso canal Direto com você, ouvinte, está liberado para a sua participação no Fala Galera, através do 19 código de área 971021493. 971021493. Participe conosco, mensagens de texto, mensagens de áudio, registre a participação, coloque de onde você está acompanhando o programa, bairro, cidade. É sempre muito legal esta interação conosco. Temas do Fala Galera de hoje: qual o seu palpite para o duelo entre Guarani e São Bernardo? Logo mais 9h30 da noite, com a narração de Carlos Batista. Concentração vai ter início às 20 horas, no comando do Edu Pinheiro. A partir das 9, o Carlos Batista, o Batistão, assume a jornada esportiva. Às 9h30, a bola rola e depois, claro, tem um apito final. Então, e aí, Buguerino, qual o seu palpite para Guarani e São Bernardo? Claro que você que não torce para o Guarani, não torce para o São Bernardo, também pode participar conosco deixando o seu palpite, mas predominantemente você, torcedor bugrino, qual o seu palpite para hoje? E para os torcedores da Macaca no Fala Galera, quem você escalaria ao lado de Gé? Gé, titular na partida de amanhã contra o Santos. Renato, que foi inscrito e ainda aprimora a forma física, ou Polvidiero? Duas opções para você. Evidentemente que o Brigatti pode colocar uma terceira opção e ser esta a opção escolhida. Mas aqui no Fala Galera, a nossa produção colocou desta forma: Renato, que ainda aprimora a forma física, ou Polvidiero, já que a Ponte não conta com o Iago Dias, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo no empate diante do time do Mirassol. 971021493. Claro que este é o Fala Galera, os temas são sugeridos, mas você também pode opinar em outros assuntos relacionados aos times de Campinas. Vamos com as pautas do programa de hoje. No Guarani, Chay é relacionado para o duelo contra o São Bernardo e pode aparecer inclusive no time titular. Sem Regis, o novo camisa 10 é o único meia do elenco disponível para Humberto Louser. Técnico bugrino também não poderá contar com o capitão Diogo Matheus, que sentiu um incômodo na coxa direita e está vetado pelo DM. Sendo assim, Heitor ganha a posição e vai fazer a estreia com a camisa do Guarani diante do Bernô. Os torcedores que vão ao brinco, atenção, poderão observar melhorias nas dependências do estádio.
Arquibancadas e demais setores ganharam pinturas novas para a estreia do Guarani em casa. Além disso, o gramado também recebeu uma atenção e as gramas das duas áreas foram trocadas. Ainda sobre o Guarani, diretoria inscreve Iago Teles no Campeonato Paulista e resta assim apenas uma vaga em aberto para 4 atletas. Lucas Adel, Bernardo, Lima e Regis. Eu repito, Lucas Adel zagueiro, Bernardo volante, Lima volante /meia e Regis. A permanência dos 2 últimos é bem difícil para o restante da temporada. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista é sobre o Diogo Matheus, vetado pelo departamento médico, e sobre Heitor, que treinou como titular e vai para o jogo. O Heitor, que fará, portanto, a sua estreia com a camisa do Guarani. Pautas da Ponte Preta que joga amanhã. O nosso convidado do Esporte em Debate é Dodô, que faz uma análise da estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Ele ainda comenta sobre a passagem que teve na base do Peixe. A Ponte Preta acerta a venda de Felipe Amaral, mas mantém 30% dos direitos econômicos do atleta em caso de venda futura. Diretoria vai receber R$3 milhões por 70% do volante. Com esse valor, a Macaca acertou a compra de 50% dos direitos de Dudu Scheidt. Jogador que antes viria por empréstimo, agora chega em definitivo a Ponte Preta, que tem maior porcentagem do atleta. Atlético Paranaense mantém 20%, Internacional mais 20% e 10% é do próprio jogador. Renato é inscrito no Campeonato Paulista e deve enfrentar o Peixe amanhã. Jogador de 34 anos vem fazendo trabalhos para aprimorar o condicionamento físico e ficará à disposição de João Brigatti. A Ponte, portanto, enfrenta o Santos amanhã na Vila, 19h30. O Santos que venceu na estreia o Botafogo pelo placar de 1-0. E o destaque da Macaca no portal Carlos Batista, com baixa no ataque, Renato é inscrito e fica à disposição. Quer saber mais? Acesse www.carlosbatista.com.br. Só para não deixar passar, o Corinthians agora há pouco confirmou a contratação de Fabinho Soldado para ser o homem forte de futebol. O Corinthians estava em busca aí de um profissional nesta área e acabou acertando com o Fabinho, que estava no Flamengo. E o Fabinho para os ponte-bretanos é aquele mesmo. Fabinho, que vestiu a camisa da Ponte de 97 até 2002, volante, depois foi para o Gamba Osaka, voltou para o Brasil, jogou no Flamengo, também na Ponte Preta em 2003. Então Fabinho, chamado de Fabinho Soldado, né, o nome dele, Fabinho Soldado, ele acaba trabalhando agora no time do Corinthians como profissional na área, né? Profissional na área aí, como faz essa parte aí de diretoria de futebol, tá bom? Bom, já eu sigo com as pautas, temos as notícias do dia, os comentaristas vão escolher um tema para comentar e no final do programa, você já sabe, tem o Na Lata. E agora tem ele, o comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado, alô CH, um grande abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Boles? Boa tarde. Um grande abraço a todos, sempre um abraço especial ao nosso ouvinte, ao nosso cliente, sempre o nosso muito obrigado pela audiência. Vamos ao Fala, galera, porque o tempo urge. Qual o seu palpite para o jogo Guarani e São Bernardo? Simples assim. Guarani. O meu palpite é o que o Guarani vence, com todo respeito ao São Bernardo, que tem um bom time. Quem você escalaria ao lado de Gé na partida de amanhã contra o Santos? Renato ou Polvidiero? Só a pergunta cabe porque o Renato ainda está se aprimorando fisicamente, chegou outro dia, aquela coisa toda, e o Polvidiero já estava aí, está numa condição física, pelo menos as informações que dão conta, é que ele está no estágio físico acima do Renato. A minha resposta, se o Renato tiver 30%, o Renato como titular ao lado do Gé amanhã contra o Santos. Leandro Boles. Valeu, este é o CH e a sua primeira participação conosco. E eu sigo aqui com os temas do programa de hoje. Temas que não têm nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas os comentaristas vão escolher um para comentar. São 3 temas. O primeiro tema: Bahia anuncia a contratação de Vitor Cuesta, ex-Botafogo. O zagueiro argentino chega em definitivo ao tricolor, com contrato válido até o final de 2024 e opção de renovação por mais uma temporada. Tema número 2, Gabriel Moscardo assina com o PSG e será emprestado ao Corinthians até julho. A negociação com o volante quase foi cancelada por conta de uma lesão no calcanhar. Porém,
os clubes se acertaram e o negócio foi feito. No entanto, o tempo estimado de recuperação da cirurgia é de 3 meses. E tema número 3, Klopp convida ex-técnico da Inglaterra para treinar o Liverpool por um dia. Sven-Göran Eriksson tem câncer terminal e revelou recentemente que o sonho dele era treinar os Reds. Após saber do desejo do sueco, Klopp abriu as portas do clube para Eriksson passar um dia lá e comandar um treino da equipe inglesa. Vamos registrar a galera já participando conosco, mensagens de texto. Ricardo Santana no satélite Íris. Humberto Louser é mais do mesmo, fazendo uma comparação com o Thiago Carpini, podemos fazer a seguinte afirmação. Humberto não sabe montar um time com um meia, que logicamente não vai ter a mesma intensidade de um volante ou um lateral. O Carpini soube montar o Juventude com o Nenê, que não tinha a mesma intensidade dos demais companheiros. Humberto vai ter que aprender uma forma de utilizar o Chay e o Regis. Valeu, Ricardo, um grande abraço para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tem uma mensagem de texto aqui do professor Evaldo de Guarulhos, vou passar para a nossa equipe técnica aqui já colocar no ar a mensagem do Evaldo participando conosco, direto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O Avelar, sempre ligado, boa tarde, Boles. Hoje 2-1 pro Bernô, tá secando o Mugrão. É o Avelar de Hortolândia. O Avelar sempre participa conosco, ele que é Ponte Pretano. Boa tarde, Boles. A cigana enganou o Polvidiero, hein, quando disse que ele era jogador de futebol, pior que ele acreditou. Se o Brigatti optar por ele amanhã, a Ponte já entrará com 1 a menos. É a opinião do Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Valeu, Wagner, um abraço para você. O Alexandre sempre participando conosco, dizendo que o Amaral mais caro que o Eliel. Como pode? Diretoria ruim de negócio. Logo o Leonaldi vai também, infelizmente. Valeu, Alexandre, um abraço para você, sempre participando e interagindo conosco. Vamos com a participação do ouvinte, mensagens de áudio. Mensagem de áudio, ouvinte, participando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. E salve a todos da rádio. Satisfação total, Leandro Boles. Opa. CH, Gregor, Tigrão. Ai, meu querido, Tigrão, meu querido. Seguinte, fala galera de hoje. Quem você colocaria no ataque pra jogar ao lado do Jé? Quem? Ô, Leandro Boles, a produção sua aí tá judiando, hein, cara? Colocar o Polvidiero, mano. Polvidiero. Ah, apita o atacante lá, mas não conta esse Polvidiero aí não. Você tá ficando louco, cara. Então, fala galera de hoje, vamos com o Renato, né? Renato, tá bom. Pelo amor de Deus, esse Polvidiero aí, não sei o que ele tá fazendo na Ponte Preta ainda. Você tá ficando louco. Forte abraço a todos da rádio aí. Rodrigo, cidade de Campinas, bairro Vila Rica, Ponte Preta da pele até o osso. Primeira, Tigrão, é nóis, meu querido! Valeu, Rodrigão, abraço pra você, sempre participando conosco, sempre com bom humor. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Eduardo. Alô, Du, grande Edu, esse é um profissional da melhor qualidade, trabalha lá na Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, mas tá sempre aqui pela região, tá lá em Paulínia, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Valeu, Du, forte abraço, saudade do amigo. Mais uma mensagem, bota pro ar aí, Jerry. Boa tarde pra todos, aqui é o professor Evaldo de Guarulhos. O meu palpite para o jogo entre o Guarani e o São Bernardo é 2-1 para o Guarani com gol do Chay. E já aproveito para mandar aí um na lata para os comentaristas. Vai. Quem jogou mais? Quem foi mais craque? Zenon ou Dicá? Perguntinha fácil, hein, professor? O CH, se arrisca a responder essa pergunta fácil do nosso querido professor Evaldo? Não é fácil, mas eu tenho resposta. Vai. Porque, assim, eu não posso desconsiderar... O Dicá, ele foi monstro, maior cobrador de faltas, talvez do futebol brasileiro, ele e o Zico. Ele é o principal jogador da Ponte em toda a sua história. Só que o Zenon jogou na seleção brasileira, né, cara? O Zenon foi campeão brasileiro. Então, a gente tem que responder. O ouvinte está perguntando... E não se trata de diminuir ou aumentar o valor de cada um. Os dois são maravilhosos, grandes jogadores, inesquecíveis e ídolos. Mas comparando um com o outro, eu acho que o Zenon jogou mais que o Dicá.
É isso, então siga participando e interagindo conosco, 971021493. O Fala Galera de hoje com o seu palpite para o duelo entre Guarani e São Bernardo, logo mais 9h30 da noite no Brinco. E quem você escalaria ao lado de Gé na partida de amanhã contra o Santos? Renato, que ainda aprimora a forma física, ou Polvidiero? 971021493. Antes do intervalo comercial, eu tenho um recado para você às 17h17 do Ponto 10. Ponto 10, pizzaria e restaurante, está com promoções especiais para suas noites de verão. Toda terça, quarta e quinta. Hoje é quarta, então hoje tem o chopp Tulipa de 300 ml, sai por R$ 7,90 cada. É isso mesmo, ó. Só R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. Bom, hein? Muito bom. E tem mais. No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml, Petra ou Antártica, sai por R$ 9,90. R$ 9,90. Sim, R$ 9,90 a cerveja Petra ou Antártica com pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Se você tiver alguma dúvida, é só falar com o João Dias, Sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E tem um desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Confira no WhatsApp 19, código de área, 974106068. 974106068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, bem no centrão de Campinas, na rua Boa Ventura do Amaral, 788. Bandeirantes. Um rápido intervalo e já voltamos em Campinas. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Lesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Lesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, para você ligado, conectado. Estamos no FM 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, André Luiz, o repórter feliz, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, o Esporte em Debate, que agora tem ele, o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes. Alô, alô, Tigrão, o fera da opinião, um grande abraço para você, boa tarde. Alô, Bolis, um abraço para você também, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Um abraço pro André Luiz, o repórter feliz. Aliás, é um bom garfo, hein? Como come aquela criança. Deus do céu. Esses restaurantes assim que é preço fixo. Sei. E você come até aguentar. Quando ele vai, o pessoal, quando fecha a conta, tudo bem? Tá satisfeito, senhor? Posso fazer uma foto do senhor? Sim, claro, sou famoso. Aí faz uma foto dele e agradece, vai embora, o repórter feliz vai embora. Aí no outro dia o restaurante de custo fixo, aquele que paga por cabeça e come até aguentar, né? No self-service. Aí... É bom de garfo. Aí eles colocam o quadro do repórter feliz, o retrato dele num quadro, e colocam, depois que ele vai embora, claro, e colocam na porta de entrada do restaurante. Persona non grata. Quase quebra o restaurante quando não tem a balança. Você já entendeu, né? Opa! Você vai e fala, seguinte, é fixo aí, é 3 oitão por cabeça, você come à vontade. Pô, mas existe média, né? E os caras trabalham da média, e quando o André Luiz... Tô brincando, viu, André Luiz? A gente só brinca com quem a gente gosta. Mas um dos prazeres da vida é comer bem. E se você é um bom garfo, parabéns para você. Graças a Deus que a sua saúde te permite comer bastante. Mas os caras colocam persona non grata, para não aparecer mais, entendeu? Porque cada ida dele é um rombo na despesa do estabelecimento. Vamos pro abraço, André. Vamos pro Fala, galera. Qual o seu palpite para o duelo entre Guarani e São Bernardo? 2-1 pro Guarani. Boa. Hoje é até às 19, né, Bolis? Isso. Então, para não fazer uma abertura assim que parece um fechamento, abertura parece... Outro dia o cara me convidou para escrever a orelha do livro. Ficou maior do que o livro, a orelha que eu escrevi. Posso imaginar, viu, Tigrão? Então, a orelha tinha mais laudas, parecia a orelha do elefante Dumbo. Grande pra cacete. Bom, quer dizer que aquele amigo nosso lá provavelmente não vai te convidar para escrever a orelha do próximo livro dele, né? Aquele um? Isso. Se ele convidar, a orelha será mais prestigiada do que todo o restante do conteúdo. Olha, só para fechar aqui, o André Luiz respondeu, disse o seguinte, mandou um abraço para o CH também, para toda a equipe, e já que você falou de comida, né, deu fome e ele vai te levar para comer fora, viu, Tigrão? Não, fala para ele levar o CH, come o CH fora, eu não, pode parar com isso aí. Minha linha é outra, Bolis, e há bastante tempo. Eu não mudaria minha linha depois de velho. De jeito nenhum. Quem você escalaria ao lado do Gé
na partida de amanhã da Macaca contra o Santos. Renato, que ainda não está na ponta dos cascos e ainda aprimora a forma física, ou o indelével Polvidiero? Que pergunta é essa, hein? Eu escalaria o Renato. Mais vale um peito na mão do que 2 no sutiã, Bolis. Tá certo. E você, ouvinte da Bandeirantes, quem escalaria para jogar ao lado do Gé na partida de amanhã? E vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes, 7h30, a bola rola lá na Vila, expectativa de casa cheia, afinal de contas, o Santos, depois que aconteceu esse rebaixamento, né? Esse terrível rebaixamento, o primeiro na história do Santos. O Santos vem nesse processo de reformulação, um novo comandante, velho comandante, que é o Carille, também na presidência, o Marcelo Teixeira, jogadores que foram contratados. O Santos não jogou bem contra o Botafogo, não. O primeiro tempo foi sonolento, foi horroroso, mas acabou vencendo por 1-0. E evidentemente que jogando em casa, o torcedor vai marcar presença e a Ponte tem que tomar cuidado, como o Bugre também no jogo de logo a mais contra o bom time do São Bernardo, hein? O Márcio Zarnardi, já 3 anos no comando técnico do Bernô, o ano passado quase subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. É um time aí muito bem estruturado e não vai ser fácil para o Guarani, não. Aliás, o Campeonato Paulista não tem jogo fácil. Quem manda lá é o comendador, né? É isso aí. E o Lucas Andrino. Sim. Sabem tudo e mais um pouco de Guarani. Eles vão avisar o time do Bernô até a profundidade dos pouquíssimos buracos que existem no ótimo gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Olha, você sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Pois é, tem conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E além disso, tem um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que ainda é melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vamos com o Vladimir Catarino, ele chega atualizando as últimas informações do Bugrão para o jogo de daqui a pouquinho contra a equipe do São Bernardo. Oi, Leandro Bolis, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Daqui a pouquinho o Bugre encara o São Bernardo, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, segunda rodada do Campeonato Paulista da Série 1. O Guarani busca a primeira vitória, os primeiros pontos na competição. No domingo, na estreia, acabou perdendo para o Corinthians pelo placar de 1-0. O Guarani jogou bem, né? Teve uma boa atuação, criou oportunidades, até pressionou diversas vezes o Corinthians, mas acabou não conseguindo marcar e saiu com a derrota 1-0, aquele golaço marcado pelo Romero. Mas passou, o Corinthians já é passado. Pensamento agora é o São Bernardo. As bilheterias seguem abertas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ingressos custando entre R$40 e R$100, né? O ingresso inteiro com as meias entradas respectivas. A expectativa é de um bom público nesta noite. O torcedor que for ao Brinco, Leandro Boris, vai encontrar um estádio bastante reformado, né? Bastante bonito, né? Foi remodelado, arquibancadas pintadas, o gramado também recebeu um novo tratamento, ou seja, o torcedor vai encontrar um Brinco de Ouro ainda mais bonito nesta noite de quarta-feira, nesta primeira partida do Guarani em casa. Com relação ao time, a tendência é que a equipe sofra 2 alterações. O técnico Humberto Louser faça 2 mudanças no time com relação à equipe da estreia. O Diogo Matheus está fora, incômodo muscular na coxa, vetado pelo departamento médico, não joga. E a outra alteração deve ser no meio-campo. No lugar do Diogo Matheus, o Heitor, lateral direito, né, recém-contratado, recém-inscrito, deverá fazer a sua estreia como lateral da equipe do Guarani nesta partida. E no meio-campo a tendência é que o Chay, que agora é o único meia, né, à disposição no elenco, faça a estreia. O Chay ficou de fora da partida contra o Corinthians, mas agora foi relacionado e pode até começar como titular no lugar do Enderson, fazendo com que o meio-campo do Guarani seja um pouco mais ofensivo, né, um pouco mais criativo em comparação
a partida contra o Corinthians. Então, o provável time do Guarani para o confronto de daqui a pouco, Boles, com o Douglas Borges no gol, o Elton na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Léo Santos e pelo Ryan, e o Mike na esquerda. Meio campo com o Matheus Bueno, Camacho e Chay, e o ataque formado pelo Derek, pelo João Vitor e Reinaldo. Esse é o provável time do Guarani para o confronto de daqui a pouco. Jogo de daqui a pouco vai ter a arbitragem do Márcio Matos dos Santos. Ele foi escalado pela Federação Paulista de Futebol para comandar o jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho, pelo Daniel Paulo Zioli. No VAR estará o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Enquanto isso, nos bastidores, segue em definição com relação ao Regis. Regis não foi inscrito no Campeonato Paulista. O técnico Humberto Louser apontou um ato de indisciplina antes do jogo contra o Corinthians, e a tendência é que o Regis não dispute realmente o Campeonato Paulista. Até porque agora falta apenas uma vaga a ser preenchida na lista A. O Iago Teles foi o 25º jogador inscrito pelo Guarani. São 26 inscrições na lista A, então apenas um nome agora está restando. E esta disputa está entre o Lucas Adel, o Bernardo e o próprio Regis. O Lima também era cotado, mas o Lima provavelmente vai ser emprestado para a Inter de Limeira. Então falta apenas uma vaga na lista dos 26 inscritos para o Campeonato Paulista, e a tendência é que esta vaga não seja do Regis. Enfim, o jogo é daqui a pouco, 9h30 da noite no Brinco. Guarani vem de derrota, pega o São Bernardo, que vem de vitória sobre o Ituano. As duas equipes na segunda rodada deste Campeonato Paulista. Daqui a pouco a gente volta trazendo todas as informações, todos os detalhes do Bugre para esta partida importante e válida pelo Paulistão. Boles! Valeu, muito obrigado, Vladimir Catarino, atualizando as últimas do Guarani, jogo que terá a transmissão de Carlos Batista. É ele, um show de transmissão no seu rádio. Logo mais 9h30 da noite a bola rola no Brinco. Já os comentaristas vão analisar. Olha, chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango, hein? E muito suculento, irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada na Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem ainda um processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única de sabor. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lá tem a mortadela defumada Seara Gourmet, que é uma delícia. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, um pouquinho depois do shopping. Ou se você estiver em Americana, antes do shopping. E na Mega Loja, em Sorocaba, tem Iga Atacado. Bandeirantes. Vamos lá, CH, eu começo com você, falando sobre o time do Guarani, que entra em campo daqui a pouquinho contra o São Bernardo, nesse difícil compromisso, segunda rodada do Campeonato Paulista, e a expectativa é de Chay, ele foi relacionado. Será que começa o jogo como titular? Se fosse você, Humberto Louser, iniciaria, CH? Tecnicamente sim, mas fisicamente eu desconheço qual é a condição do atleta, então... Se eu tivesse que, à distância, optar por um time titular, eu optaria por esse provável, com o Heitor na lateral direita e o restante o mesmo time que começou contra o Corinthians. Essa é uma situação a mais prudente. Eu gostei da estreia do Guarani, não gostei do resultado. Alguns ajustes têm que acontecer, principalmente da zaga e no lado esquerdo de marcação, mas eu tenho certeza que o Humberto trabalhou isso. A tendência é que o time suba de produção, está no início do trabalho. São Bernardo veio, como você destacou, de vitória. Então todo cuidado é pouco. Jogando no Brinco, o Guarani tem o dever de se impor. Eu acho que vai ser um jogo bastante intenso, apesar da condição física dos dois times. Ela não é ideal, mas eu acredito, pela característica do São Bernardo, pelo jeito do Guarani jogar quando joga em casa, pelo jeitão, né, que arma o técnico Humberto Louser, que deve ter muita pressão em saída de bola, enfim. O São Bernardo não tem um super time, mas ele tem um conjunto muito significativo. Destaques para o Silvinho, experiente, o João Carlos centroavante. Os dois alas do São Bernardo são jogadores incisivos, são jogadores que atacam muito. Eu estou falando do Vitor e do Arthur, então é bom ficar esperto, né? É um time bem dirigido, o esquema que
que joga, o time do São Bernardo é uma espécie de espelhamento, né? Joga com 2 abertos na frente, um centralizado. É um 4-3-3, o Márcio Zanardi já está há um tempo lá. O time tem a base do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, não é um time qualquer, não. É um time que vai brigar por um lugar ao sol no Campeonato Paulista. E para vencer o jogo, o Guarani tem que ter mais atenção, tem que ser mais preciso sem a bola do que foi contra o Corinthians. E ser um time, além da posse de bola, que agrida mais o seu adversário. Chute mais em gol. Então vamos ver se Reinaldo, João Vitor e Derek conseguem efetuar esse trabalho. O meio-campo é esse mesmo, pelo menos por enquanto. Acredito que o Chay vai ser utilizado, principalmente no segundo tempo. Então vamos ver. A minha expectativa é boa porque a primeira partida do Guarani me agradou. Não agradou o resultado. Então, se eu tivesse que dar um palpite, né, a minha expectativa é de vitória do Guarani. Boris. O desempenho foi bom. E na lateral, só para fechar, CH, na lateral ali o Diogo Matheus não joga, né? Problema na coxa, tomara que não seja uma contusão grave, Heitor, o que poderá deixar o Diogo Matheus fora de combate por alguns jogos. Entra o Heitor. O que você espera do Heitor? Eu gosto do Heitor. Ano passado ele não jogou tantas partidas assim no Mirassol, mas ele surgiu muito bem no Internacional. E eu espero que ele se adapte ao jeito do Humberto trabalhar, ao time. É a primeira partida dele nessa temporada, tem que ter um pouco de paciência, mas ele tem qualidade técnica. Agora, depende muito da confiança, da personalidade do jogador. Não é fácil você trabalhar ali com o Diogo Matheus sendo titular, que além de ser o titular é capitão do time. Então é uma responsabilidade bastante interessante. Ele vai ser muito testado, porque o lado esquerdo de ataque, o lateral esquerdo da equipe do São Bernardo, eu estou falando do Silvinho, que é um cara experiente, todo mundo sabe que cai por ali, e do Arthur, lateral esquerdo, vai dar trabalho. E hoje, se tem uma prova de fogo para o Arthur, essa prova de fogo começa hoje, Boris. É isso aí, 9h30, a bola rola no brinco. Vamos lá, o CH analisou. Vamos lá, Tigrão, analisando agora a sua expectativa, esse time do Guarani, a possibilidade aí do Chay. Foi relacionado de começar a partida como titular. Eu não sei se os amigos têm alguma informação em relação à numeração do Chay, mas nos últimos times ele sempre jogou com a 14, né? Não sei se jogaria com a 10 no Guarani. Bom, e aí, Tigrão, o que você espera do Guarani e se o Chay, na sua opinião, deve ser o titular na noite de hoje contra o Bernô? Eu levaria o Chay para o banco, até porque o time foi bem contra o Corinthians. Chutou bastante contra o Corinthians, mas errou o buraco, na maioria das vezes. Então, acertou também, o Cássio pegou uma bola quase impossível lá, uma cabeçada no primeiro tempo, né? Então, eu acho que, cabeçada do zagueiro aí do Guarani. Eu acho que o time deixou uma boa impressão. Agora, o Heitor no lugar do Matheus Araújo é uma grande curiosidade do Diogo Matheus, perdão. Heitor no lugar do Diogo Matheus, que está contundido, o lateral direito, capitão do time do Guarani. O Heitor vem de uma escola forte, né? Inter de Porto Alegre. E Mirassol, entre outras equipes. Então é uma curiosidade, é uma das atrações até para a gente avaliar como é que está o Heitor e se ele briga em igualdade de condições pela titularidade na lateral direita do Guarani com o Diogo Matheus, que é o titular absoluto, quando este, obviamente, voltar a ter condições de jogo e estiver recuperado desse problema aí muscular. Agora, o CH falava aí, eu fiquei até meio confuso agora, da ala esquerda do São Bernardo, do Márcio Zanardi. 3 anos, hein? Eu acho que se a gente fizer um levantamento aí, técnico mais longevo do futebol brasileiro na atualidade. 3 anos não é para qualquer um. E isso é sempre muito importante. O São Bernardo fez uma campanha sólida na Série C. É um time que hoje o clube é uma SAF. Tem lá o Roberto Graziano, o Lucas Andrino. Enfim, é um clube empresa com características de SAF. Sociedade Anônima do Futebol. E aí, não precisamos dizer mais nada, que é um time que está com tudo em dia. Tudo bonitinho, tudo rigorosamente em paz, cobrança pequena, bem diferente do que acontece com relação ao Guarani. Estou falando, inclusive, com relação à imprensa,
né? A pressão é totalmente diferente. Então, eu acho que é um jogo duro, mas eu boto fé no Guarani. E o CH falava da ala esquerda do São Bernardo, de Silvinho e Arthur. Mas eu acho que o Arthur foi pro Água Santa, né? Não, esse é outro Arthur. É outro Arthur. É outro Arthur, isso. Não é aquele Arthur da Ponte. E o Silvinho é aquele mesmo que passou pelo São Paulo e pela Ponte. Isso. Pela Ponte. Esse Silvinho, é o Arthur Henrique. Arthur Henrique. Isso. Tá perfeito. Por isso que eu falei que eu fiquei com uma dúvida. Poxa, eu sei que ele foi para um time da Grande São Paulo. São Bernardo, Santo André ou Diadema. Tudo vizinho ali, né? Tudo coladinho ali. Você pega a Avenida do Estado ali, ou a Anchieta, você vai passando uma do lado da outra. Mas é Diadema o Arthur, ex-lateral esquerdo da Ponte. Esse é o Arthur Henrique, perfeito. Dificílimo jogo para o Guarani, dificílimo. E eu acho que, como foi veiculado aí também pelo Catarino, aliás, o Catarino é um caso a ser estudado no laboratório de psicologia da NASA. Por qual motivo? O celular dele, quando ele manda o boletim, inclusive é uma das atrações do programa. Eu já recebi aqui algumas consultas de ouvintes querendo saber onde é que compra um celular igual ao do Catarino. Porque ele vai falando, mas o celular dele emite uns sons, parece um fliperama. Deve ser o filho dele que está jogando um videogame. Eu já falei com ele. Falei, Catarina, precisa levar o celular lá no psiquiatra, pô. Porque você tá falando, ele fica... Até late o celular, Tigrão? Ele falou, não, é que ele tem uns sons de recebimento de mensagem, e ele é multimídia. Então, dependendo do teor e do conteúdo da mensagem que está entrando, gravada pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, né? Dependendo do conteúdo, ele emite um som. Então, por exemplo, se alguma coisa relacionada à fauna que entrou, o celular já decodifica e faz... Isso, né? Se é alguma coisa referente a uma notícia policial, o celular faz... Sirene. Se é alguém que morreu, uma personalidade, e vem a notícia e entra enquanto ele está falando, aí entra um som de choro. É um barato. Celular de fato, precisa ser estudado mesmo. Ele é um celular que ele tem inteligência virtual. Ele interpreta o que está entrando de mensagem e joga simultaneamente ao som do Catarino. Ele joga o som que celular, espontaneamente emite para fazer fundo musical às mensagens que estão entrando. É uma coisa de maluco. Aliás, várias pessoas já quiseram que eu declinasse aqui a marca e o modelo do celular, mas o Catarino não me autorizou, porque diz que é um modelito desenvolvido com exclusividade para ele e para a função que ele executa. Então é tipo fliperama, né? E nesse noticiário, nesse boletim... Tigrão. Sim! E o boné, hein? Tá vendendo bastante na internet? De ontem para hoje, deixa eu puxar aqui, peraí. Coloca aí, faz a propaganda, Tigrão. Já tá online. Não, é que hoje deu tempo de pentear o cabelo. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui. 1316. Rapaz. Obrigado, meu dia já tá completo. Mudou muito a minha vida. Obrigado, Tigrão. 1316. E aí, vai ficar com um, CH? Tem tamanho especial aqui. Tem com certeza. Só para você saber o tamanho da minha cabeça, é parecido com o tamanho da sua língua. Sensacional. Então eu vou falar para você. Olha que troca de farpas, hein? Eu vou falar para você uma coisa. O dia que eu morrer, 2 caixões. Um para mim e outro para a língua. E o dia que você morrer, 3 caixões. 3? Um para você,
Um para sua cabeça e um para sua língua. Olha, o Bolis, quanto ao Regis, sim. Esse é o rabicho do noticiário aí do Catarino, aliás, sempre com muito conteúdo. Eu não acredito mais, eu acho que riscou o cristal, tá? Eu acho que quebrou o vaso, e esse vaso é de um material que não consegue ser juntado parte com nenhum tipo de adesivo de alta performance. Para mim já era. Posso estar enganado e até gostaria de estar enganado, porque gosto muito do futebol do Regis. Mas time sem meia, tá tendo que botar o Chay a meio pau e não inscreve o cara para a segunda partida? Sei não. Quanto ao jogo, reafirmando, duríssimo. Mas acredito em 2-1 para o Guarani. Aliás, eu até abordaria esse tema, vou abordar com vocês, mas o Tigrão já passou, fez aí uma situação envolvendo o caso Regis, né? Porque, como a gente noticiou no início do programa, resta apenas uma vaga para ser preenchida, pelo menos para esta primeira fase do Campeonato Paulista. Se o Guarani passar, ele pode trocar 4 jogadores. E são 4 atletas neste momento no elenco para apenas uma vaga. Lucas Adel, zagueiro, Bernardo, volante, Lima, volante /meia e o Regis. Então a gente fica na expectativa. Então quer dizer que para você, Tigrão, só para fechar, o Regis não vai ser inscrito, é isso? E dá uma baixadinha no meu retorno aqui para ajudar os nossos companheiros aí da técnica. Ó, ficou melhor, ó. Tá reverberando menos e menos ameaça de microfonia. Ficou melhor. Agora, aí, boa. Vocês também podem me avisar, né? Avisando, mas aí eu percebi que estava um pouco estourado, por isso que você perguntou, demorei uma fração de segundos aqui. Eu acho que não será o Regis o inscrito. Apenas palpite, não tem informação privilegiada nenhuma. E para você, CH, você acredita que o Regis ainda vai ser inscrito? Não? E a sua justificativa para a resposta? Eu acho difícil. Acho muito difícil. O vaso trincou. E não é simplesmente colocar na sala, sentar os dois para conversar. É muito mais profundo. É questão de conceito e de característica. O treinador tem um conceito, ele entende que todo mundo tem que marcar. Na cabeça do jogador, ele pode ter até a boa vontade de marcar, mas ele não consegue. Ele jogou a vida inteira solto, marcando, fazendo só sombra. E isso, dentro do conceito do treinador, não é possível. Do jeito que o Guarani joga com esse treinador, que é Humberto, não tem jeito. Ou o Regis marca, ou ele está fora. Ele vai virar uma opção para uma mudança possível de esquema tático. E o Guarani vai jogar com 3 caras no meio e 3 abertos, sendo que os extremas têm que acompanhar a lateral. É assim que o time dele joga. Agora, dá para discutir se está certo, se está errado. Eu estou dizendo neste caso. O Regis não vai correr atrás de lateral. E por dentro ele não vai fazer a função de um 8, de um 8,5, porque não tem força física para fazer isso. E nem característica. Além dos outros problemas, né? Então, acho pouco provável que ele seja inscrito. Só que o Batista trouxe uma informação hoje na hora do almoço. E a informação é quente. O Guarani, para trazer de volta o Regis, teve uma diferença aí na venda do Jamerson de 1.800.000. O Guarani pagou 10 parcelas de 180 mil. Para o Regis ser liberado, só se o Guarani for reembolsado desse 1.800.000, que faz parte da venda do Guarani para o Coritiba do Jamerson. Então não é tão simples assim. Então tem um problema grave para resolver. Primeiro que o Regis tem um dos maiores salários do clube. Talvez o teto. Mínimo de 100, não acredito menos de que 100, 120. Você vai ficar com um jogador como o Regis recebendo esse salário sem utilizar? Aí como é que vai fazer com 1.800.000? Quem é que vai pagar 1.800.000 para ter o Regis? Um jogador que não é um menino. Num futebol onde todo mundo tem problema financeiro. Não sei, tem uma bola dividida gigantesca aí. Então, eu, assim, na lata,
Para mim, o Regis está fora do Campeonato Paulista e não vai ser inscrito. E essa é a justificativa, é uma questão de conceito do treinador. Não, concordo com você, não é simples assim, né? Manda embora o Regis, tem toda uma engenharia em relação a isso. Olha, um abraço para o Matheus Gaspar, tá perguntando se vai chover, ele fez o check-in no tobogã, vai estar no tobogã, rapaz, ô Matheus. Eu acho que não, mas é puro achismo, Tendência é que não. Estou olhando aqui o CEPAGRE da Unicamp, nebulosidade, mas não há expectativa de chuva. Mas leve a capa, tá bom? Um abraço para você, obrigado pelo carinho e pela audiência. Cardinho Japonês está dizendo que o Regis jogou muito em 2022 porque tinha no time um camisa 10, um meia, que era o Andrigo. É verdade, tinha o 10, o Andrigo naquela ocasião, fez muitos gols junto com o Davó. Valeu, Carlinho Japonês, um abraço pra você. O Paulo do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Guarani São Bernardo será televisionado, se positivo, onde? Só pelo YouTube, viu, Paulo? Por falar em YouTube, acompanhe conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Para você que está ligado no YouTube, no Esporte em Debate, deixe o seu like. Tá faltando muito pouco para 30 mil inscritos no nosso canal. Deixe o seu like, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Boa tarde, noite, amigos. Sobre o Regis, deixa ele embora. Não jogou nada no passado. O Guarani só gastou dinheiro com esse, entre aspas, chinelinho. O total de Messi Careca subiu a cabeça dele. Baixa a bola, seu Regis. É a opinião do Jair de Jales, São Paulo. Valeu, Jair. Um abraço pra você. Então é isso. Noticiário do Guarani, 9h30. Já a gente volta a falar mais sobre o Bugre na segunda parte do programa. Mas é o Guarani que entra em campo daqui a pouquinho pro jogo importante contra a equipe do São Bernardo. Jogo este que terá a narração do Carlos Batista, os comentários do CH e do Gleger Zorzin, reportagens do Vladimir Catarino e com o Edu Pinheiro aqui no plantão, atualizando tudo para você, o Edu Pinheiro, que vai abrir a jornada com concentração a partir das 20 horas e fecha com o apito final assim que a bola parar de rolar, tá bom? Um abraço pro Márcio Mourão, está conosco em nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu disse agora há pouco, quase 30 mil inscritos, estamos com 29.787. Tá faltando muito pouco, hein? Muito pouco. Então, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Esporte em Debate. Vamos juntos até as 19 horas, tá bom? Olha, eu tenho um recado para você aqui da Germânica. 2023 passou e você não conseguiu conquistar o seu carro novo? Então relaxa, porque a Germânica Volkswagen preparou condições imperdíveis para você começar 2024 ao volante de um Volks 0 km. Tem o T-Cross com bônus de até R$22 mil, mais saldo em 24 vezes. Tem o Nivus com bônus de até R$10.900, mais entrada e saldo em 24 vezes. Tem o Taos Highlight com bônus de R$19 mil, mais entrada e saldo em 24 vezes. E o Virtus Highline com bônus de até R$10 mil. E sabe o melhor? Todos com taxa zero. Para aproveitar essas condições, basta visitar a loja mais próxima de você ou acessar o site germanicaveículos.com.br. germanicaveículos.com.br, lá com a loja mais próxima, a lista das lojas da Germânica, lojas espalhadas por toda a região. A sua promessa de fim de ano está na Germânica Volkswagen. Olha, fica participando conosco, 971021493, 971021493. Qual o seu palpite para o duelo entre Guarani e São Bernardo, logo mais no Brinco? E para os ponte-bretanos, quem você escalaria ao lado de Gé na partida de amanhã? Renato, que ainda aprimora a forma física, ou Polvidiero? Só uma última informação em relação ao Guarani, pelo menos neste momento, é de que o Santos, partida contra o Santos, inicialmente marcada para o dia 4 de fevereiro, um domingo. Ontem, na programação esportiva, nós já trouxemos esta informação. A pedido do Santos, o jogo deixa a Vila Belmiro no dia 4 às 18 horas e vai pro Morumbi no sábado também às 18 horas. Porém, o que está pegando, principalmente em relação ao Ministério Público, por isso que ainda a Federação Paulista não cravou a mudança, a alteração da data, do horário e do local, é que nesse mesmo dia, nesta parte final do dia, início da noite, a caravana na torcida do São Paulo, das organizadas do São Paulo em direção a Minas Gerais, a Belo Horizonte, porque no outro dia ocorrerá a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. A caravana de torcedores do São Paulo sairá do Morumbi. Então há uma situação aí de temeridade em relação ao encontro de torcidas. Já pensou a torcida do Santos chegando,
e a torcida do São Paulo saindo. A gente já sabe no que vai dar. Então, por isso, ainda a Federação Paulista de Futebol não sacramentou, não realizou a alteração desta data da partida entre Guarani e Santos. Em princípio, ela segue sendo mantida para o domingo, dia 4, às 18 horas, na Vila. Olá, boa tarde, partiu Brinco, fazer aquele pré-jogo que o Tigrão adora. Valeu, Eduardo, um abraço para você, bom jogo para você. E aqui, ó, foi isso, exatamente aqui, ó, o professor Evaldo acabou de mandar pra gente, ó, Ministério Público proíbe jogo sábado no Morumbi e partida entre Santos e Guarani volta para a Vila Belmiro. A informação é do Instagram de Olho no Peixe, a conta de Olho no Peixe, um site relacionado a assuntos do peixe, só com informações do peixe, foi aquilo que a gente disse, o Ministério Público não deu a chancela para esta alteração, então em princípio o jogo segue mantido para a Vila Belmiro no dia 4, tá bom? São 17h54 em Campinas, fique ligado, já voltamos. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O Censo do Bugre continua. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Seja sócio campeão. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sabe onde está o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Alesp tá por todo o estado, ouvindo as pessoas, criando leis, fiscalizando o governo e melhorando a vida. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Paulistão ontem, 2 jogos abriram a segunda rodada em Mirassol. Mirassol e São Paulo foi 1-1. Luiz Otávio abriu para o Mirassol, mas o Galopo de pênalti empatou para o São Paulo no final do primeiro tempo. 1-1, público 11.612. E tivemos em Diadema, Água Santa 0, Botafogo de Ribeirão 1. Gol do Leandro Maciel de pênalti no final do jogo. O Água Santa, que começou com tudo ganhando em Bragança,
agora perde em casa para o Botafogo. Público 2.452 lá em Diadema. Hoje teremos 19h30 Ituano e Corinthians, mesmo horário Canindé, Portuguesa e Red Bull Bragantino. 21h30 Guarani e São Bernardo, quem narra aqui é o amigo Batista. E 21h35 Allianz Parque, Palmeiras e Internacional. E na quinta-feira nós teremos amanhã 19h30 na Vila Santos e Ponte. E 9 da noite, Bruno José Daniel, Santo André e Grêmio Novo Horizontino. E atenção, Copa São Paulo ontem, saem os finalistas em Barueri, Cruzeiro 2, Flamengo 1 e na Neoquímica, Corinthians 3, Grêmio Novo Horizontino 0. De qualquer maneira, grande campanha do Grêmio Novo Horizontino na Copa São Paulo. A final é Corinthians e Cruzeiro e vai ser amanhã, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, 470 anos. Amanhã, transmissão da Bandeirantes, 15h30, Neoquímica. Repito, Corinthians e Cruzeiro, final da Copa São Paulo. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta aqui com o Esporte em Debate, parte final, esta última uma hora, né, do programa, hoje mais cedo, até às 19h, porque hoje tem futebol. Logo mais, às 9h30 da noite, a bola rola no brinco. Tem Guarani e São Bernardo e amanhã tem mais também. Amanhã será a vez da Macaca entrar em campo às 7h30 da noite contra o Santos. Siga participando conosco. Qual o seu palpite para o duelo entre Guarani e São Bernardo? E quem você escalaria ao lado do Igé na partida de amanhã? Renato, que ainda aprimora a forma física, ou Polvideiro? Estes foram os dois jogadores, as opções colocadas pela nossa produção, mas evidentemente que o Brigatti pode colocar, por exemplo, um outro nome, aparecer um outro nome aí, tá bom? Então é isso, 971021493, participe conosco também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só para fechar ainda o assunto do Regis, o Cleiton manda aqui pra gente perguntando sobre o contrato do Regis, né? O contrato com o Regis foi feito por quanto tempo? Até o final desta temporada, renovado até o final de 2024. Vamos com o noticiário da Macaca. Vem chegando o Vladimir Catarino, ou retornando o Vladimir Catarino, agora para trazer informações da Ponte Preta nesse difícil compromisso amanhã contra o Santos na Vila. Oi, Bolis, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, 7h30 da noite, joga na Vila Belmiro contra o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Na primeira partida, jogando em casa, sábado no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte empatou com o Mirassol pelo placar de 1-1. Vai a Vila Belmiro amanhã em busca da primeira vitória. Claro que é um jogo difícil, né? O Santos é uma das 4 grandes equipes aí do futebol paulista, mas é possível sim a Ponte voltar de Santos com pontos, principalmente seria fundamental uma vitória. Para esta partida, desfalque certo o Amaral. Amaral foi negociado em definitivo com o América Mineiro, deu tudo certo na sua negociação. O Amaral, portanto, não faz mais parte do elenco pontepretano. A Ponte Preta vai receber R$3 milhões por 70% dos direitos do Amaral. 30% dos direitos econômicos do atleta ficam aí com a Ponte em caso de venda, ou seja, uma necessidade financeira da Ponte Preta culminou na venda do Amaral e a possibilidade também de ter uma porcentagem da negociação ou de futuras negociações do jogador feitas pelo América Mineiro. E esse dinheiro em caixa, né, com a venda do Amaral, acabou possibilitando o acerto da Ponte Preta com o Dudu Scheidt. O meia vindo do Operário pertence ao Atlético Paranaense. Inicialmente a negociação da Ponte Preta era a vinda dele por empréstimo. Agora ele chega em definitivo à Ponte Preta, que adquiriu 50%
dos direitos do Dudu Scheidt. 20% segue com o Furacão, 20% com o Internacional e 10% ao próprio jogador. Então boa sorte ao Amaral aí na sua sequência de carreira no América e boa sorte ao Dudu também, agora com a camisa da Ponte Preta. Mas quem fala com relação à estreia da Ponte Preta no último sábado, estreia no Campeonato Paulista, empate com o Mirassol, foi o Dodô. Ele analisou o jogo da Ponte, o empate pelo placar de 1-1. Boles. A estreia foi muito boa, né? Um jogo pesado, estava chovendo ali. Um jogo que colocamos também o nosso jogo em dia, né? Tocamos a bola, tivemos algumas chances ali, claro, de fazer o gol. Mas agora é pensar no jogo contra o Santos e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos lá. O Santos, adversário de amanhã da Ponte Preta, é um celeiro de craques, né? Jogadores a balde são revelados pela equipe do Santos e despontam aí no futebol brasileiro. Um deles, o próprio Dodô, teve uma passagem também pelas categorias de base do Santos. Pode ser considerado um dos meninos da Vila. O Dodô fala exatamente sobre essa passagem pelo departamento de base do Santos. Tive algumas boas recomendações, lembranças, né? Lá no Santos. E jogo alegre, né? Ousadia e alegria. Espero que nós possamos sair com a vitória, né? Se Deus quiser. Uma das novidades no time para o jogo de amanhã deve ser a presença do Renato. Renato, atacante, né? Foi contratado para ser o homem-gol da Ponte Preta no campeonato. Ele não teve a oportunidade na primeira partida, não foi aí inscrito, né, para esta primeira rodada, não foi relacionado, na verdade, pelo técnico João Brigatti. Ele deve ser a novidade no time da Ponte Preta amanhã, já que o Iago Dias está entregue ao departamento médico, sofreu uma contusão exatamente na partida contra o Mirassol. Fica a expectativa, portanto, pela presença do Renato e a Ponte Preta buscando em Santos a primeira vitória no Campeonato Paulista. Leandro Boles. Valeu, Vladimir Catarino, atualizando as últimas informações da Ponte Preta. Já os nossos comentaristas vão analisar, vão debater o assunto Ponte Preta no programa desta quarta-feira. Antes eu tenho um recado da Rocha Autopeças, 31 anos, hein? Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e qualidade na Rocha Autopeças. Um atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas no mercado. Mantenha então a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e a segurança de todos. Vai viajar, o carnaval está chegando, faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rádio Bandeirantes. Tigrão, eu começo com você, noticiário da Ponte Preta. Antes de falarmos especificamente sobre o Dodô, sobre o time, gostaria da sua opinião sobre o Amaral, que foi vendido, né? A Ponte Preta vendeu o Amaral para o América, mantém 30% dos direitos econômicos do atleta em caso de venda futura e a diretoria vai receber 3 milhões por 70. Somando mais 2 milhões, né, Tigrão, do Eliel, 5 milhões em pouco mais de um mês. A Ponte, o presidente Marco Erbelin sempre deixou bem clara essa situação que precisava negociar jogadores. Como é que você ouviu essa negociação envolvendo aí o Felipe Amaral, que agora não é mais o jogador da Ponte? A Ponte mantém 30%, mas ele deixa a Ponte, vai defender o América. Tigrão. Com muita tristeza, porque é um jogador de 20 anos, ainda em franca evolução, que tem muita qualidade técnica e que, para mim, foi vendido por um valor muito baixo, muito pequeno, diante do que é a atual bolsa, né, que precifica jogadores de acordo com a qualidade e de acordo com aquilo que eles prometem na carreira, de acordo com aquilo que eles projetam de realizar na carreira. A situação da Ponte financeiramente não é novidade para ninguém, é caótica, e aí ocorrem essas negociações que são necessárias, é uma questão nem de sobrevivência, é de subsistência, mas que levam o clube pela necessidade, negociar muito barato, porque tem que ser rápido. É uma situação emergencial. E aí vende barato. Eu acho que o ideal seria o Amaral disputar pelo menos mais essa temporada inteira pela Ponte e depois ter uma possibilidade de negociação com o exterior, com moedas mais fortes, euro, dólares,
ou coisa do tipo, libras, para que a Ponte realmente tivesse uma oxigenação significativa no seu caixa. Mas, ao que tudo indica, as negociações são feitas à luz da necessidade e não da avaliação daquilo que verdadeiramente vale o jogador. A gente tem que entender, mas eu lamento. Acho muito barato e acho que é um jogador que vai fazer muita falta. Lamento, mas entendo a situação do clube de ter que colocar comida na despensa, de ter que manter a folha de pagamentos em dia, de ter que, de repente, encontrar recursos para trazer esse jogador, que a Ponte está trazendo aí, comprando 50%. O Dudu, né? O Dudu Scheid. Dudu Scheid, ou Scheid. Scheid. Que eu vi algumas aparições, alguns vídeos dele, né? Não me lembrava do jogador assim em detalhe, até porque ele estava no Operário. O Operário disputou a Série C, com uma divulgação muito pequena, e gostei do que vi. Jogador destro, de velocidade, gosta da beirada, mas faz com muita facilidade aquela diagonal para pisar na área. Vi alguns gols dele, achei interessante. Tomara que dê certo na Ponte. E esse que falou agora, já com a camisa da Ponte, então a Ponte vai ter Dudu e Dodô. É isso? É. Então, você que é um caboclo experiente lá da Noiva da Colina. Sim. Aliás, faz tempo que eu não escutava ninguém chamar Piracicaba de Noiva da Colina. Você que é lá da Noiva da Colina, nós estamos discutindo aqui quem é que vai ser o companheiro do Gé? Quem é que vai ser? O Polvidiero, fisicamente melhor, ou o Renato, fisicamente numa situação inferior? Mas não te parece sintomático quando a assessoria de imprensa coloca o cara para falar na coletiva? Pois é. E que ele vai pro jogo? Quando o cara fala, principalmente antes de um jogo tão importante como é o caso da Ponte de amanhã, significa que ele estará em campo. Eu também entendo dessa forma. Então pode ter uma terceira via aí. Só que eu preciso da sua ajuda urgentemente. É o Dodô ou o Dudu? Que falou? É. O Dodô. Dodô. É. Que falou e que a Ponte comprou 50% é o Dodô. Não, o que falou é o Dodô. Que a Ponte está comprando, acertou a compra, é o Dudu Scheid. O Dodô já estava aí. Sim. Já treinou mais. Sim. Então, meu filho, primeiro uma sugestão para a Ponte para não matar os nossos queridíssimos narradores e nós também, né, do coração. A hora que jogar o 2, bola com Dodô para Dudu, Dudu para Dodô, Dodô para Dudu, Dudu para Dodô, não é fácil. Então poderia chamar o Dudu de Shade. E o Dodô fica Dodô mesmo. O que você acha, Bolis? Pode ser uma boa. Mas, ô Tigrão, é uma pronúncia fácil, né? O apelido. Fácil. Pode até confundir o ouvinte, né? Porque o narrador tem que... tem a rapidez do lance, então às vezes pode confundir Dudu, Dodô, né? Tem Didi, tem Dadá, não é o caso específico do time da Ponte, mas eu acho que daria sim. Eu acho que é mais fácil falar Dudu do que o Scheid, viu? Porque alguém vai ter que perguntar na coletiva qual é a pronúncia correta desse sobrenome. Mas você tá falando isso porque você tem uma dicção perfeita. Porque tem uns narradores por aí que são meio fanho. A hora que ele for narrar e o ouvinte tá lá no rádio, não tá com imagem, não tá no YouTube, não tá com nada, ó, já tô vendo o portão da cabine do Brinco aqui, hein? Ao vivo. Opa! Tô vendo aqui, ó. Gilberto Sufis, olha lá, ó. Gilberto Sufis Baforido aparece na tela e diz: aí, ó. Estou aqui. Olha lá. Sensacional. É uma verdadeira porpeta. Mandando um abraço para todo mundo, que beleza. Pô, Giba! Olha lá, esse vou falar você, hein? Ele chega antes da notícia. Bom, Boris, Dudu, pode ter essa surpresa aí então, hein? Pode ter essa surpresa do Dodô sendo, não sei. Peguei aqui no cacuete, por que o cara falou? Por que foi o escolhido, o nomeado pela assessoria de imprensa para falar? Né? Peguei no cacuete aqui. Mas por enquanto, pro Fala Galera,
Tá valendo o quê? Tá valendo companheiro do Gé. Quem será? Polvidiero ou Renato? Lancem as suas apostas e o jogo da Ponte amanhã. Não preciso dizer para ninguém que é difícil, mas a Ponte tem grandes histórias contadas positivamente na Vila Belmiro, haja visto o que aconteceu no campeonato de 2020. A Ponte estava virtualmente rebaixada, tinha que ganhar ou ganhar para não cair para a Série A2 em 20, do Mirassol e do Novo Horizontino. Aí o campeonato parou dia 16 de março e voltou 120 dias depois. Parou no derby, que o Guarani virou para cima da Ponte 3-2. E a Ponte ficou com 7 pontos. Com 13, a Ponte parou com 7 na lanterna. Estava na frente da Ponte em penúltimo com 8, Botafogo de Ribeirão. A Ponte ganhando de Mirassol e ganhando de Novo Horizontino, ou seja, ela tinha que fazer 6 pontos em 2 rodadas. E ela tinha feito 7 pontos em 10 rodadas. Essa era a situação. Aí o João Brigatti resgatou, assumiu e resgatou, e a Ponte ganhou os 2 jogos. E aí, como cereja do bolo, além de não cair, como o grupo deu uma reviravolta, e era um grupo muito fraco, a Ponte se classificou em segundo e foi para as quartas de final naquele ano. E o que aconteceu? Santos, por isso que eu estou lembrando do fato. Foi na Vila Belmiro e meteu 3-1 no Santos. E foi para a semifinal, e aí foi eliminada pelo Palmeiras. Então, Ponte e Vila têm muitas histórias, inclusive uma delas, a Ponte perdeu, mas a Ponte está na história, na despedida do Rei Pelé, em 1974, quando, a 26 do primeiro tempo, ele se ajoelha no grande círculo, ali onde o jogo começa, ergue os 2 braços para o céu, se benze e se despede do futebol brasileiro. Depois jogou um pouco no Cosmos, mas parou ali num jogo contra a Ponte. E quem é o primeiro jogador da Ponte que chega e entra no quadro da televisão, no enquadramento da câmera que estava fechada no Pelé? Valtinho, meia canhoto, muito bom de bola. É o primeiro que chega e agradece Pelé de forma muito carinhosa, passando a mão na cabeça do rei, como que fazendo uma reverência à sua majestade. Foi isso. Santos e Ponte, muita história. Boa sorte para Macaca amanhã, mas o Santos é favorito. Amanhã, 7h30, bola rola na Vila. Vamos estar juntos aqui pela Rádio Bandeirantes. Antes da opinião do CH sobre Macaca, eu tenho um recado da Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda se saboreando o nosso chimichurri. Ganhou, Tigrão. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos lá, CH, falando sobre a Ponte Preta, gostaria também da sua opinião sobre a negociação envolvendo o Felipe Amaral. O Amaral agora é jogador do América Mineiro e depois você vai discorrer sobre o tema jogo de amanhã, CH. 3 milhões tá bom, por 70%. Não vai conseguir no mercado por um volante ou um /meia aí, mais do que isso, na idade que ele tem. Pode ser até que no futuro ele seja, e a gente deseja isso, um jogador que valha muito mais. E até acredito que isso aconteça, não é? Mas a Ponte tá com a corda no pescoço, não tem o que fazer. Pegou 3 milhões, vai ficar com 30%. Na minha modesta opinião, é bom negócio. Sobre o jogo da manhã, não tem muito o que inventar, não. Ele tem que ver quem ele tem à disposição. Ele tem um problema na lateral esquerda, que foi problema contra o Mirassol. Eu não sei se o Risso vai jogar, se não vai jogar. Se acontecer improviso de novo na lateral esquerda, vai ter problema. O Santos é muito forte do lado do campo, muito. Então o lado esquerdo da Ponte de defesa tem que ser corrigido. Não sei o que ele vai levar para o jogo. Se ele levar a mesma formação, a tendência é ter problema. E na frente é o Renato. Se tiver 30%, como disse no meu destaque
da sua capacidade de ter que começar com o Renato, porque ele é muito mais jogador que o Polvidiero. Simples assim. O Santos é favorito, Boris. É isso, amanhã, vamos aguardar, 7h30 a bola rola na Vila Belmiro. Deixa eu apenas checar aqui se tem alguma novidade em relação ao Santos, atualizando as últimas informações do Peixe. Mendonça encaminha a saída do Santos para jogar com Balotelli na Turquia. Santos renova patrocínio por mais 2 temporadas. Convocação de Tite, apenas 11 jogos. Brasão, Zanocelo é emprestado a clube português. Santos desiste de treino na Vila após chuva. Veja a provável escalação. Tá chovendo na Baixada, né? As fortes chuvas desta terça-feira na Baixada atrapalharam os planos do técnico Fábio Carille para o jogo de amanhã. O provável Santos: João Paulo no gol, Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Pedrinho, Júlio Furques e Guilherme. Exatamente o mesmo time que iniciou a partida contra o Botafogo, no qual o Peixe ganhou por 1-0. Olha, algumas mensagens, você segue participando conosco antes do break, 971021493. Boa noite, Bolis. Eu perguntaria para o Renato se ele aguenta o primeiro tempo. Se ele responder que sim, escalaria ele no ataque com o Gé. E o Eduardo Ribeiro, do Jardim Paraíso, em Sumaré, está dizendo que o Tigrão pintou o cabelo. O Roger, que não é aquele, de Sumaré, fala que o Pimentinha seria uma boa para Ponte. Perguntando o que a gente acha. Pimentinha, aquele do Sampaio Correia? Não sei. É uma incógnita. Eu talvez não contrataria. Seu Tigrão, na chegada à Ponte, o presidente deu uma entrevista na RB e disse ao senhor que a Ponte não seria mais um balcão de negócios. Só sairia jogador pelo valor da multa. E falou em transparência com a torcida. Zanocelo, DG, Amaral, ninguém sabe de nada. O torcedor tá errado, seu Tigrão, em cobrar transparência? Ou é só ir no estádio e gritar Ponte? É o Carlos do Jardim do Lago, cobrando transparência, viu, Tigrão? E usando seu nome aqui, Tiger. Não, quem deu a entrevista foi o Marco Ebelin, né? Então, eu queria saber qual é a multa do Amaral, né? É mais de 20 milhões, sai 22. Por 3, 7. Acho que é 22. 22. Então, aí você vende 70% por 30%. Então é assim. Por 3. Por 70%, fica com 30% isso, e arrecada 3%. Isso. Aí Giba lá de novo, ó. Aí ele Giba quer falar, no chama ele lá, Tigrão, vai. Nos bons tempos de apresentador. Chama o Giba lá. Alô, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Panorama de momento aí no Brinco, meu caríssimo Gilberto Sufi. Alô, Tigrão, panorama de momento aqui, as equipes de TV, de rádio, toda preparando as transmissões, o gramado, o estádio está bem pintado, as arquibancadas foram terminar de pintar agora à tarde, as cabines todas limpas, o brinco está um brinco. Ó, tá vendo, aí, Tigrão? Aí, ó. Ô, Giba, e o gramado, como é que tá o gramado? Giba. Você foi lá experimentar, Giba? O cavalo ou o gramado? Não, o gramado. O gramado está bonito. Pelo calor ele está um pouco seco, mas... Saboroso, Giba? Tá saboroso, viu? Tá bom, gostou, Giba, Tigrão? Giba, Foi bem, foi bem. Aí Oi, Tigrão. Já subiu aí o cheiro do pastel fritando, que é uma delícia, não? Que é da bem pipoca. embaixo ainda. O cheirinho da pipoca. O pastel ainda não estão fritando, Tigrão. Mas é bem aí embaixo, né? Tem que ver que aquele abraço pro rapaz do pastel, se ainda continua esse ano. Cara, já quer uma permuta de pastel, Giba, cara. Sensacional. Giba, na dúvida, manda já e depois você vai lá e vê o que acontece. Manda aí, Giba, assim fica difícil. Um abraço pro rapaz do pastel aqui, ó. Pastel saboroso. Tá esbaforido, viu, Tigrão? Já matou a verba. Isso aí tem mais hora de Washington Luiz do que urubu de voo. Mas o estádio tá bonito, viu, Tigrão? Bonito, não. Todo pintado, deram um tapinha aqui no estádio, ficou muito bonito, viu? Legal, parabéns ao Guarani. Teve aí sim isso quando acontece isso, rapaz, sabe, reforma aqui, reforma ali, pintura do estádio, troca da drenagem, troca do gramado, reforma nos vestiários, reforma nos bancos de reservas. A cada vez que vê uma notícia dessa que o Giba passou aí, e realmente o estádio foi todo pintado, mas cada vez mais eu desacredito na saída do Guarani do Brinco de Ouro.
Isso é o problema do Guarani com a Justiça Trabalhista e com o Comendador. Mas até agora também dos 3 aparelhos novos, estádio para 12 mil pessoas, uma arena, centro de treinamento novo e moderno, com pelo menos 4 campos, e clube poliesportivo. Qual que está pronto até agora, Bolis? Nenhum. E qual que está em construção? Em construção? É. Desses 3? É. Nenhum. Está certo. E aí o Guarani vai a cada vez mais melhorando as instalações do Brinco. E reformando. Iluminação sensacional, da Nova Light. Ô Tigrão, e não te cortando, reformaram os camarotes embaixo aqui das cabines de rádio também. Tá muito bonito, viu? Quer dizer, daqui a pouco o Brinco tá mais preparado do que o Allianz Arena. E aí algum gaiato vai dizer para mim, mas daqui 6 meses o trator vai derrubar tudo. Eu quero estar por aqui no planeta ainda, se Deus quiser, com a graça de Deus e Nossa Senhora Aparecida, para acompanhar tudo isso. Mas, sinceramente, a cada vez mais as evidências me sinalizam que pode surgir uma opção B aí na parada. Aliás, hoje é um bom dia, né, para se tratar desse assunto, mesmo que seja em off, porque o comendador, que é atualmente o dono, inclusive com escritura já registrada em cartório de registro de imóveis em Campinas, ele deve estar aí no Brinco para ver o jogo, né? Então, mas eu a cada vez mais vou me convencendo de que essa é uma possibilidade realmente que vai ficando cada vez mais distante. Feeling de minha parte, não informação, não tenho fonte nenhuma a respeito. E nesse momento, Gilberto Schuff hasteia a bandeira da Bandeirantes. Bandeirolas Bandeirantes. Para que você que vai acompanhar no YouTube tenha o fundo aí com a moderníssima logotipagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Falei demais pelo meu tamanho, Bolis. Não, mas só para fechar, o Tadeu Bonfim do Jardim São Bento também gostaria da opinião do CH na sequência. Ô, Bolis. Oi. Só o torcedor falou transparência. Isso. Eu acho que o uso do cachimbo entorta a boca. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a necessidade é maior do que a possibilidade de planejamento, qualquer coisa que tenha sido falada lá atrás, que vai sair só por multa, que acabou o balcão de negócio, cai tudo por terra. Sabe por quê? Porque se o pagode não tiver em dia e a despensa não tiver abastecida, os caras nem em campo entram. É isso que eu digo. Uma coisa é imaginar uma situação de projeção. Outra coisa bem diferente é vivenciar concretamente uma situação financeira caótica real, como a Ponte está vivendo. Transparência, não estou dizendo que está faltando transparência, mas pelo preço da multa também não saiu nenhum até agora. Ô Tigrão, só para fechar, daqui a pouquinho você vai para a sua aguinha, o Tadeu está dizendo aqui que se vocês não acham, vocês comentaristas, que o Polvideiro deveria ter mais uma sequência de jogos. Sem jogar, na opinião dele, é difícil, o cara não joga e querem que o cara seja pum. Quando vai ter uma chance, vocês descem a lenha no cara. Qual jogador que joga bem desse jeito? Abraços, é a opinião do Tadeu. Você acha que ele tem que ter mais sequência, ô Tigrão? Daí, tendo sequência, vai melhorar o futebol do Polvideiro? Ou pelo que você já viu desde a sua chegada, pode ter sequência que não vai melhorar coisa nenhuma? Respeito imensamente a opinião do torcedor e ele pode ter razão. Eu discordo, respeito, mas discordo. Sabe por quê? Porque ele já teve uma sequência, não de jogos inteiros, mas quando o cara é do ramo, a gente vê com 15 minutos, né? E eu, para ver mais uma sequência, para ver se ele engata num campeonato de 12 pontos, me perdoem, mas eu não tenho vocação para masoquismo. E para você, CH, concorda com o ouvinte? O Polvideiro deveria ter uma sequência de jogos, aí o futebol dele iria melhorar? CH já responde. 18h30 em Campinas, noticiário da Ponte Preta, que amanhã tem este difícil compromisso, portanto, contra o time do Santos. E é claro, você segue participando conosco, 971021493, qual o seu palpite para o duelo entre Guarani e São Bernardo hoje no Brinco, e quem você escalaria ao lado do Igé na partida de amanhã. Renato, que ainda aprimora a forma física, ou Polvideiro,
E existe, claro, a possibilidade da entrada aí de um outro jogador, o próprio Dodô, tem o Gabriel Santiago, são as opções do técnico Brigatti para o jogo de amanhã contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. CH, eu perguntei a você sobre o Polvidiero, o ouvinte, o Tadeu, coloca esse questionamento para a gente debater, se, na sua opinião, ele tendo uma sequência de jogos no time titular, o futebol dele poderia melhorar. Eu acho pouco provável. Tecnicamente, ele já deu mostras suficientes, pelo menos para mim, que não tem condição de jogar na Ponte. Eu posso estar errado e, se acontecer isso, acontecer uma sequência de jogar bem, primeiro que eu torço para que isso aconteça, eu só não acredito, nem na oportunidade, tampouco que ele vá bem. Eu virei aqui sem nenhum tipo de problema, fazer uma meia-culpa e elogiar o atleta. Não tenho nada contra o atleta. Bom profissional, bom sujeito, sem nenhum problema, história linda, só que ele não acrescenta. Ele não tem futebol para manter, né, titularidade, tampouco para estar no elenco da Ponte. Para jogar com o Polvidiero, eu daria oportunidade para um garoto da base. Simples assim. Não acredito, mesmo com sequência, que ele cresça de produção. Agora, como isso não aconteceu, certeza absoluta eu não tenho. Mas o problema dele não é sequência, não. O problema dele é técnico. Tecnicamente, ele é jogador fraco. Olha, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira certificada e economiza muita energia. E mais luz para estádios, arenas e campos de alto padrão. Sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida, dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e ainda reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Acesse Nova Light, nova com 2 Vs, light com temudo.com.br. Nova Light. RP Bandeirantes. 18h30, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter
Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Quer começar o ano novo de carro novo? Então aproveite as promoções que a Germânica Volkswagen preparou para você iniciar 2024 ao volante de um Volks 0 km. T-Cross com bônus de até R$22 mil, taxa zero mais saldo em 24 vezes. E Polo Highline com taxa zero e bônus de R$9 mil. Acesse o site germanicaveículos.com.br e saiba mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O Censo do Bugre continua. Você, sócio campeão, faça seu cadastro na plataforma e concorra a 10 camisas oficiais 1978 Guarani Futebol Clube, sendo 2 autografadas. O sorteio será realizado no dia 31 de janeiro. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse censo.bugreid.com.br. Seja sócio campeão. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Ontem, pela Copinha Semifinal na Neoquímica Arena, grande vitória do Corinthians sobre o Novo Horizontino 3-0. O Corinthians do técnico Danilo, com Felipe Longo no gol, Léo Maná, João Pedro, depois Tomás Agostinho, Renato, Vitor Mier e Rian, depois Bahia, Breno Bidon, Pedrinho, depois Jonathan, Kaique, depois Guilherme Henrique, Igor, depois Tomás Lisboa e Arthur Souza, depois Roberto. O Novo Horizontino, Escapim no gol, João Araújo, Dantas, Luizão Messias, depois Patruc, Cauê Canela, depois Rinaldi, Lucas Café, Luiz Otávio, depois Cauã, Romário, Diego Galo, depois Miguel e Enzo, depois Pedro Henrique, técnico é o Rafael Stuck. Bela campanha, vale o Novo Horizontino e os 3 gols foram de Arthur Souza. Brilhou a estrela do menino Arthur Souza, fez os 3. Corinthians 3, Novo Horizontino 0. E a final vai ser amanhã contra o Cruzeiro. Final amanhã da Copa São Paulo, Neoquímica Arena, 15h30. São Paulo comemorando 470 anos. Corinthians e Cruzeiro, Copa São Paulo, a grande final. E aqui na Bandeirantes você ficou com a ficha técnica. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Já, a parte final do programa tem o Na Lata. Rapaz, no intervalo eu fui aqui com os amigos do Complexo Bandeirantes de Comunicação nas emissoras aqui. Saborei uma pizza maravilhosa. Abolição Pizza Express, ó. Sensacional. Um pouquinho vocês estão convidados também, tá bom? É o seguinte, eu tenho um recado pra você que está ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas da Paraflu. Você sabe que o assunto aqui no Esporte em Debate está sempre quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e a da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora você já sabe, vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18h40, vamos com a participação da galera conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Mensagens de áudio 971021493. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde, Leandro. Opa, tudo Boa tarde, bem? Pessoal da bancada. É fora da pauta. Eu tive aí no jogo, no sábado. Sim. E vi que andaram pintando as arquibancadas da Ponte. Até aí tudo bem. Pintaram a arquibancada, só que lambuzaram tudinho o corrimão das arquibancadas.
E parece que é uma textura que passaram no chão, e quando você vem com a mão no corrimão, está machucando a mão. Então precisaria, não sei se vão fazer isso ou se já fizeram, mas a título de lembrança, seria bom dar uma vistoriada nos corrimão e dar uma limpada, porque aquilo foi feito de propósito, porque quem está pintando no chão não vai pintar o corrimão. Então tem vários corrimões aqui, está bem perigoso cortar a mão, como cortou de 2 pessoas no sábado lá. Abraço a todos. Valeu, muito obrigado. Valeu o registro, né? Departamento de Administração do Estádio Moisés Lucarelli. Valeu o ouvinte aqui participando conosco. Marcos Carvalho, Kaique França e Eliel foi um péssimo negócio, mas o Felipe Amaral eu achei um bom negócio. O gramado da Ponte Preta estava excelente contra o Mirassol. Espero que tenha manutenção na drenagem para não entupir. Um forte abraço. Valeu, Marcos. Um grande abraço para você. O Arthur do Nova Europa dizendo aqui em relação a ouvir a Rádio Bandeirantes. Pois é, Arthur, no FM 85.7 pelos aplicativos, lá na Band Play, você ouve a Rádio Bandeirantes e pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Com imagens da nossa equipe, não do jogo, porque a Rádio Bandeirantes não tem o direito de transmitir com imagem o jogo, as emissoras que têm os direitos de transmissão, YouTube, streaming, enfim. Então, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você tem a narração do jogo, os comentários, as análises, as reportagens, todas as informações também do mundo da bola com o Edu Pinheiro no Concentração e no apito final. E tem a faixa estendida 85.7. Um grande abraço para você. Boa noite, Boles. Dá uma pegada no pé da galera do Guarani. Renato Alves, Renato, eu estava imaginando que alguém mandaria essa, entre aspas, piada em relação ao jogo de hoje, tá? Eu não vou registrar aqui para até não arrumar confusão, viu, Renato? Guarani e São Bernardo, segunda rodada, o Guarani joga em casa. Boa noite, Boles. Sinceramente, para que serve a multa no contrato se nunca se consegue receber o tal valor? Para mim isso é muito errado. Abraços, é o Eloir Pianca. Valeu, Eloir, um grande abraço para você. Hoje também tem a estreia do Wi-Fi gratuito para os torcedores na Vitalícia. É verdade, Eduardo, mandando aqui pra gente. Outra boa iniciativa da diretoria do Guarani. Tem mais participação via mensagem de áudio? Então manda pro ar aí, GR. Tá, Adriano, Bolinha, Bonetinha aqui de Campinas. Tudo bem, Bonetinha? Ponte Pretano. Tava assistindo um programa do meio-dia hoje. Sim. Carlos Batista, o Greg, o Carlos Henrique. O Carlos Henrique, na hora de responder as perguntas, ele dá cada bicão. Que eu chego a baixar na frente da televisão para não levar o bolado na cara. Chega na hora dele bater na lata, ele faz aquela tremenda falta de educação. Lá foi o melhor chutador de lata que eu já vi na minha vida aí na Band. Colocou com maestria lá. Perfeição. E depois ficou ainda tirando uma ainda. Eu sempre fui batedor de pênalti. Ô, Carlos Henrique, abração pra você, viu? Te admiro o seu trabalho como comentarista e agora como chutador de lata também. Um abraço a todos, bom programa. Valeu, um grande abraço pra você. Tá vendo, CH? Elogiando o seu desempenho hoje na tela da Band no Na Lata. Eu tenho obrigação de bater bem na lata, sabe por quê ou não? Não. Os professores são bons. Eu tenho Carlos Batista, exímio batedor, né, de lata. Tigrão nem se fale. Toda vez que o Tigrão bate na lata é 3 dedos. E Gleger, eu tenho obrigação de ter um bom performance com bons professores. Hoje eu só executei minha obrigação, viu, Boles? Mas muito obrigado pelo ouvinte, pelo carinho e pela mensagem pra gente aí. Valeu, olha, um abraço pro Carlos Matozin, sempre conosco, está aqui no YouTube, o Gabriel tá ligado, Eduardo José, o Carlos Silva, Parelheiros, capital com o Guarani, Sampa Bugre, rumo ao Brinco, Tadeu Bonfim participou conosco também aqui pelo WhatsApp, legal demais a participação do ouvinte. Mais uma antes do intervalo. Boa tarde, amigos da Band. Eu sou o Paulo de São Pedro do Paraná, Paraná. Opa. São Pedro do Paraná. Eu ouço o programa de vocês todos os dias. Que bacana. No esporte da Band. Eu baixei os aplicativos pelo celular. Gostaria muito de poder falar com vocês na hora dos esportes, se for possível. Eu e meu filho estamos pretendo da pele até o osso. O osso. Aê. Assisto todos os jogos
contra a Ponte Preta. Não perda um jogo sequer. Uma boa tarde para vocês. Obrigado. Simpática mensagem no nosso ouvinte. Fui procurar aqui a cidade no censo de 2010, no último censo, faz tempo já. Não chegava a 3 mil habitantes. São Pedro do Paraná, fica no norte do Paraná. Legal demais pelo YouTube, né? Pelos aplicativos, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Vamos então ao rápido intervalo e já voltamos agora em Campinas. São 18 horas e 46 minutos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Parte final do Esporte em Debate, notícias do dia. Os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Vamos lá, CH, eu começo com você. 3 temas. O primeiro: Bahia anuncia a contratação de Vitor Cuesta. Zagueiro argentino chega em definitivo ao tricolor com contrato válido até 2024. Tema número 2: Gabriel Moscardo assina com o PSG e será emprestado ao Corinthians até julho. Porém, o jogador vai passar por uma cirurgia e a recuperação é de 3 meses. E o último tema: Klopp convida ex-técnico da Inglaterra para treinar o Liverpool por um dia. O Sven-Göran Eriksson tem câncer terminal e revelou recentemente que o sonho dele era treinar os Reds. Após se saber do desejo do sueco, Klopp abriu as portas do clube para Eriksson passar um dia lá e comandar um treino da equipe. Qual tema você escolhe para comentar, Carlos Henrique? Quero destacar essa atitude ímpar de um sujeito ímpar que é o Klopp, convidando essa lenda viva que é o Eriksson, ainda viva, graças a Deus, mas infelizmente tem um câncer terminal, para ir trabalhar com ele.
lá no Liverpool. Um negócio absolutamente... Só poderia ter vindo de um sujeito com desprendimento, sem vaidade, mas com um conhecimento e uma capacidade gigantesca. Eu não estou surpreso, eu só estou feliz. Eu só não gostaria de estar lendo essa notícia com um câncer terminal dessa lenda que foi e que é o Eriksson, um dos maiores treinadores do futebol inglês e do futebol mundial. Olha, o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou ainda administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Então visite a unidade de Campinas. Fica na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19 3776 2400. 3776 2400. Lembrando que a Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e também aos sábados, das 8 às 12 horas. Acesse sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. E aí, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar no programa de hoje? Moscardo. Quer dizer que o Corinthians vendeu o Moscardo para o PSG. Confere? Sim. Aí o Moscardo, no exame médico, detectou um problema, vai ter que passar por uma cirurgia, cuja recuperação é de 3 meses. Confere? Eles foram juntos, ele e o Beraldo passou, o Moscardo foi retido no exame médico, mas aí para não ficar essa situação aí, já havia vendido, sabe como é que é, né, Tigrão? Tudo bem, mas nós estamos praticamente em fevereiro, hoje é 24 de janeiro. Isso. Isso implica dizer que quarta-feira que vem, dia 31, acabou janeiro. Aí o cara faz a cirurgia, fica 3 meses. Quer dizer, ele vai operar em fevereiro. Fevereiro, março e abril. Aí mais 30 dias pós-cirúrgico para readquirir o ritmo, fisioterapia, aquele negócio. Então, fevereiro, março, abril, mais 30, maio. Ele deve ter condições de jogo em junho. E aí o Paris Saint-Germain empresta, tudo bem, recupera ele aí, a venda está sacramentada, mas eu empresto aí, faz um abatimento e tal. Aí o cara volta para a França, quer dizer, ele vai estar em condições de jogo em junho, e o empréstimo é até julho. Quantos jogos ele vai fazer pelo Corinthians? Então isso daí não é empréstimo técnico. Não é empréstimo para o jogador ser utilizado pelo Corinthians. É um repasse de ônus. Eu trocaria a notícia. O PSG repassa o ônus e devolve Moscardo para o Corinthians até julho. E depois o Corinthians manda o cara inteiro para a França. Não precisa explicar. Eu só queria entender 2 pontos. Quantos jogos ele vai fazer pelo Corinthians nessa passagem, entre aspas, por empréstimo antes de voltar para a França? Isso aí é prosopopeia flácida para ninar bovinos, também conhecido como conversa mole para boi dormir. 18h54. Responde na lata. Olha, o primeiro tema do Na Lata eu vou derrubar porque era em relação ao planejamento que a gente abordou aqui sobre aquela situação envolvendo o jogo do Santos contra o Guarani, a saída das torcidas, São Paulo e Santos, poderia ocorrer um enfrentamento, mas como o Ministério Público já praticamente decidiu, né, de que o jogo do Santos vai ser mantido pela Vila Belmiro exatamente para evitar esse tipo de situação. Então vamos derrubar o Na Lata 1. Mas vamos para o 2. Atenção, CH. Nesta quarta-feira, Luiz Soares completa 37 anos de idade. O atacante é o 5º maior artilheiro em atividade do futebol mundial com 554 gols. Na sua opinião, o jogador está no top 3 de maiores jogadores da história do Uruguai? Precisa pensar mais um pouco. Precisa pensar mais um pouco e pesquisar. Eu não conheço a fundo assim o futebol
o futebol uruguaio, mas ele está seguramente entre os 10, seguramente. E para você, Tigrão, sobre o Luis Soares? Não, top 3 não. Vamos lá, dos maiores jejuns nos principais campeonatos estaduais do país, quem você acha que tem mais chance de vencer este ano? Internacional não vence o Campeonato Gaúcho desde 2016, o Santos não vence o Paulistão também desde 2016, o Vasco, o Carioca desde 2016 e o Cruzeiro não vence o Campeonato Mineiro desde 2019. E aí, Tigrão? Maior chance de cair um tabu aí é no Sul com o Internacional, na minha opinião. Então tá bom, Tigrão, um grande abraço para você. Hoje você estará de folga das transmissões ou da transmissão, mas amanhã vamos estar juntos, viu, Tiger? Se Deus quiser, Boris. Vai ser um prazer muito grande. Aproveito a oportunidade aí para desejar um grande trabalho pro Batista, que vai no comando da jornada, CH Egleger nos comentários e o Vladimir Catarino nas reportagens. E aproveito para convidar todo mundo para acompanhar, porque certamente será disparadamente a melhor transmissão do Pega Sensacional entre Guarani e São Bernardo, 21h30 da madrugada no Brinco de Ouro. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço pra você. E aí, CH, na sua opinião, para fechar o Na Lata, qual você acha que vai terminar no jejum, né? A chance de vencer este ano? Nenhum deles. Todos vão continuar em jejum. CH, um grande abraço para você. Daqui a pouquinho você estará na transmissão do jogo do Guarani. Então, um grande abraço e bom trabalho, CH. Muito obrigado, com todo o prazer a serviço do rádio. Até daqui a pouco, Boris. Para fechar o programa, mais uma mensagem de áudio. Boa noite, amigos da Band. Edinaldo do Jardim Chapadão, Ponte Pretana da Pele até o osso. Opa. Na programação de ontem eu falei que para dar um descansinho pro Povidiero, se isso fosse acontecer, para a Ponte dar uma oportunidade pro Dodô, né? Eu vi vídeos aí do jogador, ele já jogando pelos clubes onde ele passou, e eu gostei muito. É rápido, dribla bem, faz beirada, né? É claro que no jogo contra o Mirassol ele entrou, não deu para avaliar direito, porque o time já estava pregado e aquela chuva lá atrapalhou todo mundo, né? Inclusive até os amigos ontem da Band comentou, né? Sim. Sobre isso. Aí hoje o menino da entrevista, acho que eu posso acertar a minha sugestão aí, hein? É isso. Valeu. Vamos ver, forte abraço. Outro. Obrigado pela sua participação conosco, agradecendo também a nossa equipe técnica do comando do Gil Kleber, ao nosso comandante Carlos Batista e a você que esteve conosco participando, interagindo e acompanhando o Esporte em Debate, que volta amanhã, depois do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro na final da Copinha, hein? Amanhã tem Copinha final, amanhã é aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, mas daqui a pouquinho o Edu Pinheiro inicia uma nova transmissão no YouTube com o Concentração, porque 9h30 o bicho vai pegar, jogo difícil, segunda rodada do Campeonato Paulista, tem Guarani e São Bernardo com a narração do Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. A gente volta amanhã, 7h30 da noite, para o jogo da Ponte contra o Santos. A todos vocês um grande abraço, uma excelente quarta-feira. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, sempre com muita credibilidade. Futebol no rádio nada substitui a emoção inigualável do futebol no rádio. Um grande abraço a todos e até amanhã com mais esporte, mais futebol para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E daqui a pouquinho, hein? Concentração com Edu Pinheiro para Guarani e São Bernardo, 9h30, a bola rola no Brinco. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Em Brasília, 19 horas.